Êxodo capítulo 8, verso 1 ao 15. A gente conhece muito bem esse texto, a segunda praga que Deus mandou ali no Egito, para que Faraó deixasse o povo sair daquela escravidão que eles se encontravam. E o que aconteceu? Faraó endureceu o coração e não deixou o povo ir embora. Tentou a Deus, né? Observa que eles já não aguentavam mais aquele sofrimento ali com aquelas rãs, porque estavam em todos os lugares. E aí Faraó chama Moisés e falou: ó, Moisés, pede a Deus aí para tirar toda essa rã aqui do Egito, e aí eu vou deixar o povo ir sacrificar a Deus lá no deserto. E Moisés faz uma pergunta bem simples para Faraó. Ele pergunta assim: quando é que você quer que eu fale para Deus tirar as rãs daqui do Egito? O sofrimento podia acabar no momento, mas Faraó preferiu passar mais uma noite com as rãs. E quando se fala aqui de mais uma noite com as rãs, eu estou falando aqui de pessoas que estão adiando, às vezes, um conserto no seu coração. Faraó, ele adiou o livramento que ele podia ter ali no momento. Infelizmente, hoje tem muita gente assim, adiando, deixando para depois o que se pode consertar hoje. Quando se fala de mais uma noite com as rãs, eu estou falando aqui de pessoas que estão adiando mudanças no seu coração. Eu estou falando aqui também de pessoas que estão adiando, às vezes, um pedido de perdão. Estão adiando aí, talvez, perdoar alguém. E, amados, a falta de perdão se torna um câncer na alma. Se Faraó fala para Moisés: olha, clama a Deus para que as rãs vão embora agora. Aquelas rãs iam parar com aquele tormento sobre aquele povo, naquele exato momento. E Deus está falando para você também, nessa noite: quando você quer que eu alivie o teu sofrimento? Quando você quer que eu alivie a tua dor? Quando você quer que eu tire de você essa tristeza? Quando você quer que eu coloque paz no teu coração, que eu tiro do teu coração essa tormenta que está aí afligindo a tua alma? Deus está falando isso para você nessa noite, irmãos. Hoje tem pessoas que estão adiando abrir mão de coisas erradas que estão fazendo. A pessoa sabe que aquilo que ela está fazendo é errado, sabe que aquilo não traz benefício nenhum, sabe que aquilo não vai levar ela a lugar nenhum, mas continua insistindo, está passando mais uma noite com as rãs. Olha, para você ter uma ideia, irmãos, eles iam dormir, tinha rã lá na cama, iam pegar as vasilhas para fazer comida, estava cheia de rã dentro das vasilhas. Iam abrir o forno ali para assar pão, para cozinhar comida, estava cheio de rã ali dentro. E não era só isso, o próprio corpo deles estavam impregnados de rã. Que a Bíblia está dizendo aqui, que verso 4, e as rãs subirão sobre ti, e sobre o teu povo, e sobre todos os teus servos. Ou seja, as rãs estariam grudados neles. E os rios criará rã e subirão, e virão à tua casa, olha só, ao teu dormitório, sobre a tua cama, e as casas dos teus servos, e sobre o teu povo, e os teus fornos, e as tuas amassadeiras. Então o povo, por onde quer que eles fossem, amados, tinha rã. E interessante que diante de tudo isso daí,
Os egípcios não podiam matar as rãs. Eles não podiam. Sabe por quê? Eles tinham a rã como uma deusa. Era a deusa da fertilidade, era ali a deusa do parto, era a deusa da ressurreição. E essa deusa, ela chamava Hecate. Ela tinha um corpo de mulher e uma cabeça de sapo. Os pobres, eles moravam em casas e tinham 2 cômodos. Era um quarto e uma cozinha, coberta ali com folhas de palmeira. E os ricos, a casa dos ricos eram 3 andares. Os empregados dos ricos, eles moravam na parte de baixo e trabalhavam ali, faziam as comidas, tudo ali na parte de baixo. E nos andares superiores a família ocupava. E aqui Deus está falando que as rãs estariam até nos andares superiores, lá no quarto daquele povo. Para você ter uma ideia, irmãos, a loucura que aquilo virou. Tá? Isso daí acontece também na vida das pessoas. Tá? A pessoa vai adiando, vai deixando para depois e o sofrimento vai aumentando. Talvez Faraó, ele deve ter pensado assim, ó: se eu deixar o povo embora, quem vai fazer tijolo aqui no Egito? Quem vai construir as casas? Quem vai trabalhar por nós? E o que isso daí nos mostra? O povo egípcio estava com preguiça de trabalhar. E eles precisavam dos escravos, dos hebreus, para fazer o serviço para eles. E isso nos mostra também que a preguiça na vida da pessoa leva ela a sofrimento. Trazendo para nós hoje, Deus está falando ao nosso coração, Deus está nos avisando, Deus está trazendo um aviso misericordioso para nós. Não deixe para amanhã a mudança que você pode fazer hoje. E as pessoas com o coração endurecido, elas acabam desafiando o aviso de Deus, E assim também é na nossa vida, irmãos. Quando Deus fala, é porque Ele quer mudar, Ele quer transformar, Ele quer te dar uma novidade de vida. Mas a pessoa, quando tem o coração duro, ela recusa o aviso de Deus. A pessoa com o coração duro, o quanto ela provoca a Deus. Faraó, ele chamou ali os seus magos. O Egito já estava ali cheio de rã. E aí Faraó chama os seus magos e fala para eles assim, ó: faz o mesmo que eles fizeram. E os magos, ao invés de mudar a situação ali, não multiplicaram o número das rãs, fizeram a mesma coisa. Irmãos, o diabo, ele nunca vai criar nada, mas ele vai sempre tentar copiar as coisas de Deus. O diabo vai sempre tentar fazer aquilo que Deus faz, ele vai copiar, ele é uma réplica. E aí o que acontece? Se a pessoa está no sofrimento, o diabo vai colocar mais sofrimento ainda na vida dela. Foi o que aconteceu aqui com os egípcios. Ao invés deles provar o contrário, mostrar, não, olha, nós vamos desfazer isso daí, os meus magos vai mandar todas as rãs irem embora. Não. O Faraó mandou ele multiplicar o número das rãs ali. Que diferença faz para Deus abençoar a pessoa hoje ou abençoar a pessoa amanhã? No verso 9, e disse Moisés a Faraó: digna-te dizer-me quando é que hei de rogar por ti e pelos teus servos e por teu povo, para que tirem as rãs de ti e da tua casa e fiquem somente no rio. E ele disse:
amanhã. Por que isso daí? Porque o coração de Faraó estava endurecido. E por que Faraó não pediu para ficar imediatamente livre das rãs? Por que Faraó não quis que as rãs fossem embora naquele momento? Ele queria mostrar para as pessoas, ou talvez ele estava ali na expectativa, né? Pensando assim, olha, até amanhã as rãs vão embora. Versículo 10, ó. E Moisés disse: seja conforme a tua palavra, para que saibas que ninguém há como o Senhor nosso Deus. No versículo de número 15, vendo, pois, Faraó que havia descanso, endureceu o seu coração e não os ouviu como o Senhor tinha dito. Hoje, tem pessoas que na hora do aperto, na hora do sufoco, na hora do sofrimento, ela faz todo tipo de promessa para Deus. Ah, Senhor, se o Senhor me livrar disso, se o Senhor me tirar dessa situação, se o Senhor me tirar dessa roubada que eu enfiei, se o Senhor me livrar desse sofrimento que eu estou, olha, Senhor, eu vou firmar minha vida na Tua presença. Deus, olha, eu vou fazer isso, eu vou fazer aquilo para o Senhor. E Deus, Ele cumpre com aquilo que Ele promete, né? O problema é que às vezes a pessoa não cumpre com aquilo que ela promete para Deus. E pensa que a pessoa fica impune disso? Não fica. Sabe por quê? Faraó não cumpriu com aquilo que ele falou para Moisés. Manda as rãs embora e eu vou deixar o povo ir. Quando as rãs foram embora, ele ficou livre daquele tormento todo ali, como vem dizendo no verso 15, ele endureceu o coração e não deixou o povo ir. Sabe o que aconteceu? Deus falou, então espera aí. É assim? Mandou a terceira praga lá no Egito. Praga de piolhos. Então veja o perigo que a pessoa corre quando ela fala para Deus, Senhor, olha, se o Senhor me livrar disso, eu vou fazer isso para o Senhor. E depois a pessoa não faz. O negócio fica pior. E quando a pessoa faz um voto para Deus e não cumpre com aquele voto, é sinal de coração duro. O coração dela está endurecido, precisa ser transformado, precisa ser quebrado, precisa de uma mudança. E o que é um coração endurecido? O que é um coração duro, irmãos? Olha só, a pessoa com um coração duro significa ela ver as provas claras de Deus na vida dela e ainda assim recusar a aceitar a palavra de Deus. O que é um coração duro? Significa a pessoa resistir às coisas de Deus, demonstrando ingratidão. Uma pessoa com um coração duro, ela vai sempre arcar com o castigo na vida dela. A pessoa que tem o coração duro, ela tem uma vida pesarosa, uma vida difícil, irmãos. A persistência, ela é boa, mas a obstinação, ela é egocêntrica. A rebelião de Faraó com Deus afetou todo o seu povo. Irmãos, quando uma pessoa tem o coração duro, quando ela é egocêntrica, pensa só nela, isso vai trazer angústia para ela e sofrimento para quem está em sua volta. E aí quando Moisés clama a Deus para aliviar eles daquele sofrimento, daquelas rãs, mandar as rãs embora, sabe o que Deus fez? Deus matou todas as rãs onde elas estavam. Olha aí o versículo de número 12. Então saíram Moisés e Arão da presença de Faraó, e Moisés clamou ao Senhor por causa das rãs que tinha posto sobre Faraó. E o Senhor fez conforme a palavra de Moisés, e as rãs morreram nas casas, nos pátios e nos campos.
A Bíblia fala assim que eles fizeram, né, montões de rãs. Olha aí o versículo 13, ó. E o Senhor fez conforme a palavra de Moisés, e as rãs morreram nas casas, nos pátios e nos campos. E ajuntaram-se em montões, e a terra cheirou mal. O Egito, nessa época aqui, ele era considerado o berço da terra. Era uma terra muito fértil, uma terra rica. Mas depois das pragas que Deus mandou sobre a terra do Egito, se tornou uma terra inútil. Então, a palavra para nós nessa noite é: não passe mais uma noite com as rãs. Não passe mais uma noite sofrendo. Deus quer mudar toda a situação hoje. Não deixe para amanhã a mudança que você pode fazer hoje na tua vida. Não deixe para amanhã a decisão que você pode tomar hoje para mudar toda a história da vida.